Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Criptomoedas 2023 Lobo Cripto Oficial. Já estamos na aula 22, hein? Aula 22 do módulo 4 e estamos falando sobre tipos de operações. Na aula de ontem vocês aprenderam o que é o Day Trade e hoje vamos aprender o que é o Swing Trade. São tipos de operações diferentes. Começamos com a primeira que foi Scalp, operação muito rápida no gráfico de 5 minutos. Day Trade, operações um pouco mais lentas, um dia, né, no máximo algumas horas. E agora Swing Trade, que são operações mais longas, tá? Quero lembrar a todos, como estamos falando de operações, que você teste as técnicas apresentadas nesse curso com um valor bem baixo, tá? O curso ele é para fins educacionais, então tome cuidado, se for testar as técnicas, teste com pouco, para depois não vir culpar o lobo, tá certo? Então já deixo avisado. Vamos começar então no gráfico do Bitcoin. E aí tem algumas diferenças do day trade, do scalp para o swing trade. E a primeira delas é a mentalidade. O swing trade, ele quer uma operação que pode durar semanas, tá? Semanas, pode passar de mês, 2 meses, 3 meses. Então é o swing trade. Então, o swing trade ele se importa sim com a qualidade do ativo, porque o stop dele é muito mais alto do que um day trade, muito mais alto que um scalp, então fica pesado. Se ele pegar um ativo volátil que deu uma agulhada com tudo para baixo, estamos falando de stop de 10, 12, 15%. Então o prejuízo é muito grande. Então ele se preocupa com a qualidade. Ativos estáveis como Bitcoin, ETH e algumas altcoins que são mais estáveis e foge daquelas que são mais voláteis, né? Por exemplo, você pegar uma Shiba, uma APT, ativos assim são muito voláteis, eles dão agulhadas fortes para cima e também para baixo e te pega sempre. Então fica difícil operar. A Lunk, então, é uma delas. Dificilmente eu opero em Lunk. Quando eu entro em Lunk, é numa posição muito mais longa, com stop um pouquinho mais elástico, né? Porque a agulhada dela é difícil de segurar, tá? Então, o primeiro ponto é esse, você procura ativos de qualidade. Mas enfim, o que o swing trade ele quer? Ele quer pegar um grande movimento, que vai demorar semanas, talvez um mês, dois. Estamos falando aí entre 8 a 10 semanas, né? 2 meses e meio. Então é um grande movimento que ele busca. Por isso, começa a diferença também no tempo gráfico. Tempo gráfico no mínimo de 4 horas e também pode ser utilizado o gráfico diário, tá? Então são dois gráficos aqui que o swing trade opera. Então vamos no 4 horas, eu gosto mais para swing o gráfico de 4 horas ou de 8 horas também é bacana. Aqui o gráfico de 8 horas. Então, o swing trader ele quer buscar uma grande operação, uma operação que vai demorar muito tempo e que ele possa lucrar bastante. Então, o exemplo aqui do Bitcoin. Como iniciaria uma operação de swing trade? Bom, aí você vai precisar do conteúdo das aulas até aqui, porque a gente vai envolver todas as técnicas. E aí eu vou repetir até para você gravar o que você deve ver primeiro antes de pensar numa operação. Primeira coisa, o tempo gráfico. Beleza, escolhemos 8 horas. Vou até colocar 4 que vai ficar melhor aqui desenhado até as pernadas, tá? Mas pode ser de 4, de 8 horas, de 12 horas, de um dia, tá? Tudo para swing. Então a primeira coisa ele vai identificar aqui a tendência do ativo, né? Então após o tempo gráfico, que tendência está? Se estivéssemos aqui uma tendência de baixa, eu vou querer entrar? Não, tá feio demais, só cai. Tudo vermelho aqui, ó, foi em novembro, né? Tudo vermelho, caiu, não vi padrão de reversão aqui, se recuperou. Aqui ficou um pouco mais animado, mas ainda o topo anterior está muito longe, fica arriscado. Chegou aqui, opa, você tinha o primeiro ponto, e aí vamos falar já do outro tema, traçar suporte e resistência. Isso vocês também já aprenderam em aulas passadas. Por isso, se você chegou nessa aula e não viu as aulas anteriores, recomendo que veja. O link para a playlist das aulas está disponível aqui abaixo na descrição desse vídeo. Recomendo fortemente que comece da aula 1, porque tudo que a gente trata aqui foi já temas de aulas passadas, tá bom?
Então, a primeira vez aqui, deu um toque. O que você faz quando dá um toque e sobe um candle comprador? Você já compra aqui? Não, olha só, a queda gigante que estava. Você não tem segurança se vai abrir um candle aqui, ainda mais um gráfico de 4 horas, que é mais lento, e se depois vai cair, continuar caindo, você não sabe. Aí você fica olhando. Passou aqui, vamos ver. Primeiro candle, 9 de novembro de 2022. Aí você ficou olhando, subiu, você ia comprar? Não, porque não viu nada aqui que animasse tanto, porque apesar desse grande candle tem um topo anterior. Tudo isso vocês já viram nas aulas, né? Identificar esses movimentos e ser paciente, outra qualidade do trader e principalmente do swing trade. Porque eu falei aqui, ó, 9 de novembro. Então, ia dar entrada aqui. Por quê, ó? No dia 14 de novembro. Ah, mas eu não vou operar. Não, o swing trade ele quer uma grande operação. Ele não está preocupado se subir um dia, caiu no outro, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Ele pensa numa grande operação. Com base nisso, quando você vê que abriu o primeiro candle, em vez de comprar, você traça aqui uma região de suporte. Então você pega a linha horizontal e coloca aqui. E fica assistindo o movimento. Se voltasse aqui para cima e rompesse o topo, aí poderia pensar numa entrada, mas não foi o caso. O que aconteceu? Caiu. Caiu onde? No suporte. E o que mais temos aqui que deu para animar essa operação? Deu para animar esse padrão aqui, um engolfo de alta. Um candle grande, comprador que rompeu o topo do candle anterior. Beleza, sinal de entrada. Possivelmente aqui, ó, como é um gráfico de 4 horas, se você estivesse olhando, na hora que rompesse aqui o topo desse candle vendedor, era sinal de entrada. Por quê? Porque segurou no suporte que você já sabia, pois veio aqui nessa região anteriormente. Então aqui na hora que tocou, já fica de olho, abriu o candle vendedor, comprador, rompendo o topo do candle vendedor, entrada. Então estamos falando em 16.435 dólares. Beleza. Mas e aí? O que eu faço agora? Bom, você viu aqui que deu uma entrada, você entrou. Qual é o seu stop? Aí que está a diferença do swing trade. Não tem como confiar você vir aqui no stop e colocar exatamente aqui, vou colocar nessa agulhada anterior, como eu fiz lá no scalp, que é rapidinho, como eu fiz lá no gráfico de 1 hora, no day trade. Não, swing trade você quer um grande movimento e os ativos são voláteis. Por isso, aqui o stop mínimo, se você entrou aqui nessa região, você tinha que antes observar, caiu mais em algum ponto anteriormente? Olhando aqui do lado esquerdo, não. Então tá bom. Aqui você tem que pensar da seguinte forma. Então você não poderia colocar um stop aqui, cravado, porque senão você ia ser pego. Então você pegava a régua e verificava aqui. Porque o swing trade ele não quer uma operação de 1%, de 5%, não. Ele quer grandes movimentos de 10, 15, 20%. Ele vai esperar aqui meses, né? Como eu falei, 8, 10 semanas aqui esperando. Então, pegou a régua aqui, olhou. Ó, 4,97. Se fosse um day trade, ok. Porque aí você já, em algumas horas, você já ia vender um pouquinho para cima, tava tudo certo. Mas swing, pessoal, você tem que colocar um stop mais razoável. Você pega aqui, ó, mais ou menos em torno de 11 a 10%, tá? Por isso que é mais arriscado operar com ativo volátil. Se vem uma agulhada forte, pega esse stop facilmente. Então, o que eu recomendo é o seguinte: viu a última agulhada? Coloca 5% a mais, pelo menos. Vamos deixar essa regra que deixa com muita segurança aqui e a gente vai ver se deu certo ou não e até onde foi. Não porque eu sei do gráfico e tudo mais, porque normalmente quando opero swing eu faço isso. Eu coloco o dobro da última agulhada, porque eu quero um movimento longo, não estou preocupado se vai subir 2%. Não quero esse movimento. Então eu colocaria aqui, ó, mais ou menos em 10%, daria 14.766. Claro que você, como swing trade, você já sabia de toda a movimentação anterior, sabia que estávamos diante de um possível fundo, então a avaliação aqui seria correta, 14.766. Se der errado, perco 10% do patrimônio, mas está tudo certo, porque o stop, como eu já falei em aulas anteriores, é o seu seguro. Melhor perder 10%, que é o seu seguro,
do que você ter comprado lá o topo do Bitcoin. Vou voltar lá que eu gosto de mostrar isso. Adoro mostrar isso porque tem gente que fica sem noção. Vê o ativo só subindo um ano todo, fala não vai cair mais. E aqui, nesse topo duplo aqui em 69 mil dólares, qual era o seu stop? Olha só, estava aqui, voltou, começou a subir, fez um topo mais alto, você põe o stop abaixo aqui desse fundo no gráfico diário, certo? Por quê? Porque se voltar aqui, você já viu que tem um topo, caiu. Se voltar aqui nessa região e perder, é um topo duplo padrão de reversão de tendência que você já aprendeu também em aulas anteriores. Então, qual que era seu stop aqui? Vamos supor que você entrou aqui nesse candle, viu um engolfo de alta, entrou. Então, nessa altura aqui, ó, olha só. Menos 5,50. Beleza. Poderia colocar o dobro? Poderia, tranquilo. Ficaria aqui, ó, os mesmos 10%, tá? E aí, você pegou essa alta aqui. Se você é um swing trader profissional, você também vai saber padrões de reversão de topo. Viu que começou a cair, já saberia que poderia ser hora de realizar lucro, porque você iniciou uma operação no dia 19 de outubro de 2021. Começou a cair aqui, ó, no dia 19 de outubro de 2021. Travou meu negócio. Voltando. A operação iniciou no dia 28 de outubro de 2021 e começou a cair aqui em 10 de novembro de 2021, várias semanas após. Então, se você é um swing trader profissional, sabe também padrões de topo e saberia que era hora de gerar seu lucro aqui. Porque você não poderia ficar esperando esse movimento. No máximo aqui, ó, que já viu que tentou subir um pouquinho, caiu de novo, fez um padrão de engolfo de baixa, que é um padrão de reversão. Então, no máximo aqui era seu lucro. Você entrou aqui embaixo, lucro aqui, beleza. E aí você não perderia tudo isso, né? É isso, esse ponto que eu queria chegar. Você perdeu, entre aspas, 10% no stop. Se você deixou, se você não realizou antes, ficou olhando o movimento e achando que o Bitcoin é alta infinita, e você não realizou, perdeu 10%, mas caiu 76%, né? Então, melhor 10 do que 76. Então, isso que eu quero chamar a atenção do stop. Eu sou muito chato com o stop, vocês não têm ideia, porque eu já tomei muito na cabeça. Esse é o motivo, tá? Então, alguém que te fala agora é alguém que se ferrou muito, porque eu ficava pensando, ah, não vou pôr stop aqui porque ele vai chegar perto, vai pegar e depois vai subir com tudo. Por ilusão. Tá aí o gráfico, né, de 69 mil dólares para 15 mil dólares. Beleza. Feito isso, feita a entrada, colocado o stop, perfeito. Você tem sua operação montada. E o que você vai fazer agora? Acompanhar. Então, o seu stop está aqui, você faz se você quiser fazer um traço, né, aqui no seu stop, 14 mil e pouco, né, que eu tinha falado, 14.700 e pouco, pronto. Pode fazer um traço aqui. Se você quiser, pode utilizar a ferramenta de alarme do TradeView, que também vocês já aprenderam. Clica com o botão direito do mouse, coloca o alarme onde você quer, coloca criar. Fica a linhazinha aqui, na hora que pegar ele apita e puff, e você já programou a operação na sua corretora de sair no stop aqui. E aí beleza, aí você fica acompanhando o movimento. Vai vendo aqui, começou a subir, opa, subiu bastante. Será que está na hora de vender? Você tem que ver aqui algum padrão. Poderia ter vendido aqui? Poderia. Teve um padrãozinho que não ficou bacana aqui. Inclusive, o mercado todo apostava aqui numa queda. Eu também achei que teria uma correção maior. Mas aqui, outro detalhe. Temos as médias móveis de 200 e 233 que eu utilizo. Vocês já aprenderam também. E sabemos que quando estamos acima, as médias móveis servem de resistência. Então, o que eu poderia, como swing trade, nesse momento fazer? Colocar um stop aqui para baixo. E olha só, entrei aqui embaixo, no segundo toque, no suporte, peguei o movimento, colocava um stop aqui, ó. Olha que sensacional. 19% se voltasse. Voltou? Nesse caso, não. Continuou subindo. Então, não vendo. Fico esperando. Porque tem pessoas também que fazem o seguinte. Outro ponto, né?
Pessoa, são dois sentimentos no mercado, ganância e medo. Quando a gente começa no stop, aqui impera o medo. Você tem o medo de uma pequena perda, que eu já falei e vou repetir, não é perda, é um seguro para você proteger o seu patrimônio, tá? Como se você estivesse pagando um seguro para operar, beleza? Considere dessa forma. Segundo ponto, aqui impera o medo, que você não quer. Fala, não vou colocar stop de 10 não, é muita coisa, vou colocar cravado aqui, ó. Colocar cravado no último fundo. Aí poderia ter o risco aqui, ó. Se você tivesse entrado aqui, quem sabe, poderia ter o risco de ter tomado agulhada aqui, ó, com um pouquinho. Tipo, vamos supor que você entrou aqui, né? Com 3% você tomou uma agulhada e depois o Bitcoin só subiu, tá? Tem esse risco. E aí eu volto para o gráfico de 4 horas, que é agora que eu percebi no gráfico diário. Então vamos lá. Voltar na nossa lógica. Aqui teria tomado stop do jeito que eu falei, ó. Se você tivesse colocado aqui nesse fundo cravado, porque você tem medo e também é ganancioso, você teria aqui, ó, entrado aqui, beleza? Você não ia vender, que você ia acompanhar, porque não perdeu o suporte, não perdeu nada. Por que você está preocupado se vai vender com 1% aqui, 2? Swing trade não se preocupa, 1%, 2, 5, tanto faz. É pouca coisa. Você tomaria um stop bonito aqui, ó. E depois o ativo só subiria. E você ficava chorando aqui com medo de entrar de novo e perder mais, tá? Então, coloca o stop adequado. Beleza. Dito isso, você fica acompanhando o movimento. Swing trade, ele acompanha o movimento. Fica olhando, é hora de vender, não é? E no 4 horas bem lateral, mas poxa, não chegou nem perto do seu suporte. Perdeu aqui ó, um pouquinho, não chegou perto do seu stop, é o que eu quis dizer, está bem longe aqui o seu stop, está tranquilo ainda. E outro ponto que eu falo, acredite até o último segundo do seu stop. Outro defeito das pessoas é o seguinte, comprou aqui, beleza, aí começou a subir, ah, vai dar bom, vai dar bom. Começou a ter essa queda, perdeu o suporte, as pessoas entram no desespero. Não, não vou esperar chegar aqui no meu stop para perder 10%, eu prefiro perder menos, vou vender aqui, ó. Vendeu no ponto errado. As baleias estão loucas aqui comprando enquanto você está vendendo para elas. Respeite as suas regras. Até o último segundo. Quantas vezes, e o pessoal da comunidade Toca do Lobo que eu tenho aqui no YouTube sabe disso, porque acompanham minhas operações. Quantas vezes o stop chegou aqui, ó. Veio, cravou, tipo, ficou milímetros para tocar, não tocou e voltou a subir com tudo. Aconteceu recente. O pessoal até falou, caraca, Lobo, como que você põe esse stop aí? Você é feiticeiro? Acho que foi o comentário de um membro lá da comunidade. Não, porque eu coloco o stop já programado, pensando na pior das hipóteses, né? Então, o stop quando eu coloco, claro que nesse caso foi operação curta, foi stop ali de 2%. Então, não estou preocupado que vai pegar meu stop. Se pegar, tranquilo, agradeço e espero a próxima. Mas eu estou preocupado em colocar o stop no ponto correto, por isso que às vezes cai, dá um toquezinho e volta a subir. Nem pega o stop, chegou pertinho aqui, não pegou, subiu, beleza? E aí você vai ficar acompanhando o movimento, vai ficar acompanhando o movimento. Opa, ponto aqui que você, se está ligado nas aulas, já saberia também. Rompeu as médias móveis de 200 e 233 que eu utilizo. Indicador VPVR nos mostra que passou de uma forte resistência que tinha aqui nessa região. Eu vou vender só porque subiu aqui? Não, vou esperar. Rompeu as médias móveis, resistência foi rompida, agora se torna um forte suporte, já estou no lucro. E pronto, vou segurando, certo? Vamos supor que fosse mais para cima. Como que você pega o movimento? Viu aqui, falou, nossa, o Bitcoin só subiu, eu não entrei aqui embaixo, fiquei com medo. O que eu faço? Identifica um ponto do movimento onde vai dar uma parada. Porque a subida, ela não é em linha reta, assim, subiu aqui bastante vertical, mas ela não é em linha reta. Poderia identificar esse ponto de parada e tentar aqui uma entrada quando rompesse para cima esse ponto de parada. Rompeu para cima, e agora? Posiciona seu stop, vê aqui, ó. Daqui do ponto de entrada até o último fundo, quanto tem? 6%. Onde eu vou pôr meu stop? O dobro, 12%. E olha só como fica certo, porque vem abaixo das médias móveis. O que significa, se o ativo daqui voltar, pegar seu stop, ele vai cair muito mais. Você
teve uma perda ali do seguro do seu stop de 12%, mas você vai comprar muito mais barato, bem abaixo, porque aqui, perdendo as médias móveis, mau sinal, vem muito mais para baixo, beleza? Pôs seu stop, acompanha o movimento. E aí, você fica olhando, tá subindo, ficou lateral, vou vender aqui, não, que tá tranquilo ainda. Você posiciona aqui, ó, quando tem o primeiro fundo, você posiciona a sua linha de tendência. E você traça. Beleza. Aqui você começa a pensar a vender, depois do primeiro fundo que fizer, depois da subida, né? Subiu, fez um fundinho aqui. Você já tinha a sua entrada aqui, então você liga a primeira linha aqui, a segunda linha no fundo, beleza. Quando você vai pensar em vender aqui? Quando perder essa linha de tendência de alta. Certo? Perdeu aqui? Não. Aí você pode começar a subir o seu stop a partir do momento que você viu que decolou, você e tem o primeiro fundo, aí você fala, se fosse a entrada aqui, quanto daria meu stop? Então, pensando aqui, pegando daqui e pegando até esse candle aqui de impulsão, 6% também. Coloco a 12. Só que o 12 agora é bem mais para cima. Então você, seu stop que estava aqui embaixo, você subiria para essa região mais ou menos aqui. E deixava aqui por segurança, para você não tomar agulhada. Por quê? Porque o movimento ainda está numa linha de tendência de alta, tá? Agora, se viesse um candle aqui forte e fizesse um padrão de reversão, se você estava lá desde o fundo, aí sim, perdeu linha de tendência de alta com candle de reversão, que você também já aprendeu, mau sinal, pode vender, esperar uma nova oportunidade. Finalizou o seu swing trade com algumas semanas, alguns meses aqui no caso, se não me engano, está dando aí praticamente um pouquinho mais de um mês e uma semana desse movimento aqui. Deixa eu ver. Não, foi no dia 9 de novembro, né? Aquele fundo lá, o segundo fundo, já para o meio de novembro, então tá dando 2 meses e pouco. Beleza. Ah, mas eu sou swing trade, eu sou obrigado a vender com 2 meses? Imagina. Você vai vender quando vê padrão aqui de reversão. Viu até agora? Não. Subiu. Opa, caiu de novo. Vai perder a linha? Vai, não vai, vai, não vai? Não perdeu. Quando dá o segundo toque, o que você faz? Aqui já começa a melhorar o seu stop. Você já está num lucro grande, né? Então não seja ganancioso e achar que vai perder a linha de tendência de alta aqui e você daqui a pouco vai subir, vai voltar com tudo e vai para 300 mil dólares. Esquece isso, hein? Se você está aqui nas aulas, principalmente você está já na 22ª aula, esquece dessas besteiras. Repare no padrão gráfico. Perdeu linha não, mas aqui você poderia aumentar, subir o seu stop para dar uma segurança nesse último fundo. Então você já estaria no lucro dos 20 mil, dos 15 mil dólares mais ou menos, né? 15.700 até os 20.341 garantido, tá? Caso voltasse aqui e pegasse, você estivesse trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. Mas se você estiver operando e ver um padrão aqui de 4 horas feio, você pode até esperar um pouquinho, ó, vou esperar até aqui esse candle aqui que teve um grande volume e vou colocar meu stop aqui, se pegar, pegou, vendo, tá tudo certo, vou ser feliz. Aí se você está olhando na hora, você pode até posicionar um pouquinho mais para baixo para tentar, né? Porque às vezes vem uma agulhada aqui, ó, parece que vai ficar feio e sobe com tudo para cima, né? Então é isso, pessoal. Swing trade é isso. São operações longas, com ativos estáveis. Você quer pegar uma grande movimentação. Você não quer 1, 2%. Você está querendo de 15%, 10% para cima, tá? Então seria um swing trade adequado, 10% para cima, porque o seu stop é pesado e você tem que pensar lá das primeiras aulas também. O risco, retorno. Quando entrar numa operação, outro ponto também, você verifica a probabilidade. Se eu entrar aqui, quanto é meu stop? Beleza. Mas se subir, até onde o ativo pode chegar? Se o seu stop for menor do que o alvo, que também você já conhecendo a análise técnica, você vai saber identificar, você entra na operação. Se o seu stop é muito maior, você tem um stop de 20% e você vê que o ativo pode subir 7%, é uma operação de altíssimo risco. Você está arriscando perder mais do que se você ganhar. Então, 20% para ganhar 7% é uma operação de alto risco. Não se faz isso, é no mínimo 1 para 1. 10% de chance de subir, 10% de chance para cair, ok, até aí tá beleza. O ideal é quando você tem
menos chance de cair, por exemplo, seu stop está em 7%, mas você verifica que o ativo pode subir 20%. Aí, sensacional, é uma boa entrada, tá? Então pense nisso. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se tiver perguntas, dúvidas, é só deixar nos comentários, críticas, elogios, doações, aceitando tudo. Brincadeira, pessoal. Espero ter ajudado você. Amanhã temos mais uma aula. Amanhã vai ser uma aula de operação mais longa ainda, um position. Você vai saber o que é, beleza? Um abraço, até mais.